Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Está entrando no ar o programa Papo Psi, com a psicóloga Valdeci Oliveira. Um bate-papo aberto sobre saúde. Papo Psi, o programa. Saúde e bem-estar juntos, vamos conseguir. Com Valdeci Oliveira, papo vai fluir. Cada passo dado, novos caminhos a seguir. É o programa da saúde, um sonho a construir. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Está entrando no ar o programa Papo Psi, com a psicóloga Valdeci Oliveira. Um bate-papo aberto sobre saúde. Papo Psi, o programa. Saúde e bem-estar juntos, vamos conseguir. Com Valdeci Oliveira, papo vai fluir. Cada passo dado, novos caminhos a seguir. É o programa da saúde, um sonho a construir. Dependência emocional e o resgate de si. Uma conversa à luz da psicanálise. Olá, meu amor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso espaço de escuta, de acolhimento, reflexão. Eu sou a psicóloga Valdeci Oliveira e hoje vamos falar sobre um profundo tema, mas extremamente necessário. A dependência emocional, mas não como algo distante ou sobre algo teórico, mas vamos olhar para dentro de nós. Vamos olhar para dentro de nós juntos e vamos conversar com que faz com que tantas pessoas venham amar mais o outro do que a si mesma. E como é possível resgatar a liberdade interna e de ser quem se é. Tudo bem com você? Eu fico muito feliz. Um querido ouvinte me mandou uma mensagem pedindo para falar um pouco sobre dependência emocional à luz da psicanálise, né? E ele falou assim, Val, eu quero que você me fale um pouco sobre ser dependente emocionalmente. É algo bacana ou não é? Me contou um pouco da sua trajetória, enquanto pessoa, e disse que tinha muita curiosidade assim, em entender um pouco sobre essa temática. É claro, né, que cada um vai entender de uma forma, né, de acordo com o seu olhar, da sua história de vida. Cada cabeça, como dizia a minha avó, é um mundo, e é mesmo, né? A gente vai significando com aquilo que nos é possível e vamos crescendo aí nesse conhecimento. Mas eu quero agradecer a sua presença, te desejar uma excelente tarde, para você que está aqui ao vivo conosco na nossa web rádio Sertão 09, muito obrigada pela sua presença, pelo seu acolhimento, pela sua atenção, pelo seu cuidado. E para você que está nos acompanhando aí na nossa web rádio Sertão 09, no canal do YouTube, muito obrigada pela sua presença. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja lá qual for o horário que você ouvir esse programa. Muito obrigada, viu? Você é muito importante para nós. E para você que está nos acompanhando em todos os lugares aí do planetinha. Gente, que maravilha. Eu fico muito grata. Obrigada pelo seu amor, pelo seu carinho. Eu recebo mensagens assim de muito carinho e amor. Sou muito acolhida por vocês, muito obrigada.
né? Pessoas, Val, olha, uma fulaninho viu seu programa lá em tal país, olha, e foi tão tocado, assim, eu fico muito feliz, viu? Muito obrigada, porque tudo isso aqui só é possível por causa de você. Você mesmo, você mesma, que está sempre aqui presente, nos auxiliando, trazendo temas para nós trabalharmos. Eu fico muito feliz porque tem pessoas que dizem assim para mim, olha, você fala algo assim que nos toca, né? Você traz temas que são tão complicados às vezes, de uma forma tão simples. Isso para mim é tão bacana, né? Porque a gente tenta ao máximo simplificar, porque às vezes falar com a voz muito rebuscada, né? Tantas questões teóricas e muito complicado às vezes de entendimento para quem não é da área, chatinho, né não? Então, a gente, claro, tem sim toda uma base teórica, vocês sabem que eu sou psicanalista, né? Amo a psicanálise, amo a forma como a psicanálise entende o ser humano, né? Os aspectos inconscientes, as repetições, aquilo que somos, os nossos desejos, aquilo que nos move. Para mim, a psicanálise tem assim, respostas para muitas coisas na minha vida. Eu amo a psicanálise, respeitando todas as abordagens, todos os níveis de conhecimento, mas assim, para mim a psicanálise tem assim um grande assim coraçãozinho, tá? Então, muito obrigada a você, tá bom? Então, assim, aos colegas que estão aqui presentes também, tem outros psicólogos acompanhando e tem me dado feedbacks, assim, muito obrigada pelo carinho de vocês, tá certo? Tem outras pessoas também de outras áreas de conhecimento, né? Obrigada a cada um de vocês que tem se permitido viajar junto comigo nesse nosso Papo Psi. Ah, mas você tá chegando aqui hoje? Não me conhece? Sério? Ah, deixa eu me apresentar, não é? Eu sou Valdeci Oliveira, eu sou psicóloga com orientação psicanalítica. Também tenho algumas outras pós-formações, né? Pós-graduações aí na área da psicologia. Eu sou psicogerontologista, psico-oncologista, também tenho pós-formação em psicologia hospitalar e da saúde, olha, e também psicossomática, e também sou grupo terapêutico, tá? Obrigada. Tem um grupo agora, gente, né? Eu fui convidada para uma instituição em São Paulo para trabalhar com um grupo terapêutico online. Foi, assim, desafiador para mim. Eu nunca tinha realizado um trabalho, né, como mediadora em um grupo online para pessoas com deficiência visual. É uma instituição em São Paulo para pessoas com deficiência visual. Tem sido, assim, extremamente, assim, incrível, né? E eu estou muito assim, realizada em estar fazendo esse trabalho. Tem alguns dos integrantes do grupo que também acompanham o Papo Psi. Eu quero agradecer, viu, meus amores? Tem sido assim, um espaço de troca, de conhecimento, tem sido maravilhoso. Esse aqui é o nosso Papo Psi, para você que está chegando aqui, tá bom? Esse é um espaço para você se ouvir, sem julgamentos, sem pressa e com verdade, tá bom? O que é dependência emocional? Quando nós somos crianças, né, a gente tem um papo bem bacana aqui no Papici, aí no canal do YouTube, falando um pouco sobre John Bowlby, né, ele fala sobre a teoria do vínculo. Eu acho bem bacana a forma como o Bowlby ele traz, e eu amo assim, queridos, eu não sei você, tá? Mas quando eu vou estudar uma teoria, aprender sobre algo, né, assim, voltado ao conhecimento, principalmente para aspectos psíquicos, que é a minha área de atuação, eu gosto de entender a história do teórico, porque o que levou esse teórico, né, assim, a ter essa ideia, como foi a sua caminhada, quem ele é, né, quem eram seus pais, onde ele foi criado e tal. E eu gosto muito de estudar a história das pessoas, de aprender com elas, com a sua história de vida. Eu amo histórias de pessoas, sabe? Eu amo sentar em uma roda de conversa e ouvir as pessoas falando sobre sua vida, sabe? Eu amo. Desde criança eu me lembro, né, a minha família, por parte de mãe, é de um interior aqui do estado da Bahia. Mas você fala de onde? De Salvador. Olha o sotaque baiana da Gema, né, Eliana? A Eliana é uma ouvinte querida. Dá um cheiro aí pras meninas, Eliana. Ela brinca muito comigo. Val, a baiana da Gema. E sou mesmo, tá? Então, quando eu era muito criança, eu ia para esse município, né, aqui do estado, onde a minha família, parte de mãe,
moram. E eu me lembro de muito pequenininha, a pessoa não cresceu muito não, mas enfim, fazer o quê, né? Tem 1,60 m, mas vamos lá. É... Eu gostava muito de ficar ouvindo a história das pessoas mais velhas. E eu viajava com aquilo, né? Ficava sentada ouvindo minha avó contar a história da vida dela, de como ela veio de trem. Minha avó é sergipana, né? E ela se casou novamente e casou com um baiano e veio morar aqui na Bahia, nesse município. Morou em Salvador um tempo, junto com a minha mãe, mas depois ela foi morar nesse município aqui do interior do estado. E ela contava como foi a vinda dela de trem, as aventuras, e eu, sabe, ficava, vó, conta mais. E gostava sempre de ouvir as pessoas contando as suas histórias de vida, aquilo que as marcaram, aquilo que as trouxeram alegria, as limitações, os entraves, sabe, todas as suas histórias e as riquezas que elas trazem. E eu costumo brincar, né, eu digo, nossa, a gente não tem um passado, a gente tem uma história. E temos mesmo. Talvez você olhe para o seu passado e diga, mas você não sabe a minha vida. Minha vida não tem lá essas coisas assim tão interessantes, não. Será que não tem? Será realmente que não tem? Olha você aí, essa pessoa linda, cara que é, está de pé. Você teve uma trajetória, tem uma história de vida, tá? Então, assim, eu acho incrível a história de cada pessoa. E acolher isso, entender, não para tentar dar palpites ou dizer o que é certo ou errado, mas eu trago para a minha vida e acho que isso, dentre tantas outras coisas, foi uma das coisas que me fizeram escolher ser psicóloga, né? E estudando um pouco sobre a história de Bowlby, eu percebi a dificuldade que ele tinha com os pais, né? A forma como ele muitas vezes não se sentiu acolhido e tantas outras questões. Eu disse, olha que bacana. Por isso, em meio a todas as questões positivas e negativas, mas que o constituíram como um sujeito, como uma pessoa, ele criou uma das teorias que para mim são mais incríveis. A teoria do apego, do vínculo. Como nós nos vinculamos com as outras pessoas. Quando nós somos crianças, né, bebês, vamos passando ali pelos nossos primeiros estágios, é natural, extremamente natural, que nós sejamos dependentes das outras pessoas. Por quê? Porque, fala sério, pega um bebezinho cavalo, um bebezinho, né, vaca, uma ovelhinha, bebê, e quando ela nasce, ela tá ali, a mamãezinha vai ali passando na linguinha, lambendo e tal. Mas depois a mamãezinha vai fazer as coisitas dela, vai comer, né, lá. E aí o bebezinho vai lá com as perninhas trepidando, tremendo um pouquinho. Mas vai lá na tetinha da mamãe, ó, vai mamar, né? Vai se virar. Como a gente brinca aqui em Salvador, vai se virar nos 30, né? A vida que segue, vamos lá. Mas pega um bebê humano, né? A gente tem um bebê aqui em casa. Joãozinho, ele tá com 10 meses. Gente, vocês começaram junto comigo. Joãozinho, hein? Pique xixico. Joãozinho tá com 10 meses, gente. E agora, no dia 28 de agosto, ele vai fazer... dia 28 de agosto, ele faz 11 meses, né? E aí, hoje, né, Joãozinho tá aí, grandinho, bebezinho lindo. Mas deixa Joãozinho ali, né? Ele quer comer, alguém precisa levar uma mamadeirinha e colocar na boquinha do Joãozinho. Se ele quer água, a gente tem que... E quem é mãe aqui sabe, né, gente? É o que ocupa esse espaço aí. A gente tem que adivinhar, né? Se a criatura tá com fome, se tá de cocô, tá de xixi. A gente tem que ali se virar nos 30 e entender o que tá acontecendo, né? E assim, pega um bebezinho humano e deixa lá. Ele vai fazer cocô, vai fazer xixi. Ele não consegue se limpar sozinho, né? Ele não consegue fazer a sua higiene sozinho. Ele precisa de alguém, né? Ele é dependente de alguém. Até mesmo emocionalmente falando, né? Por quê? Porque ele vai... É muito engraçado com o Joãozinho. Eu pego isso na prática, né? Meu sobrinhozinho. Eu ainda, né? Eu e o Thiago ainda não temos filhos, né? E juntos, mas assim, é interessante quando eu vejo o Joãozinho. Eu fico com ele desde bebezito, né? Desde muito piquichico. E assim, eu brinco com ele, eu canto, né? Com as outras pessoas, até a mãe dele, né, minha cunhada, ela brinca. Engraçado, só você consegue acalmar Joãozinho, né? Só você consegue colocá-lo pra dormir. E é bem interessante, eu pego, e aí eu começo a cantar pra ele, aí ele tá chorando, fazendo aquele
escândalo, mas quando ele ouve a minha voz, que eu fico, neném, cadê o neném de Tiago? Tiago disse que eu inventei um novo idioma, né? Que eu brinco com o bebenês, né? Eu falo, coisa linda da titia, vem cá, meu amor. Aí ele fica, aí vai se acalmando, vai ficando quietinho, e daqui a pouco ele tá ali, e ele fica me olhando, e vai se acalmando, e aí eu troco a fraldinha, enfim. Ele depende de mim, até mesmo emocionalmente, porque é uma troca de sorriso, de um olhar de carinho, um toque. Ele se sente acolhido, protegido. As necessidades dele estão sendo ali supridas, né? Por alguém que ele vai conseguindo perceber, né? No toque, em um sorriso, em uma canção que é cantada. Então, uma troca de afetos, né? Mas enquanto o bebê, é natural que ele seja dependente a mim, ou aos pais, ou a minha mãe, né? Que é a avó também paterna. Ele é filho do meu irmão. E é natural que ele seja assim, mas ele vai precisar crescer. E com o passar do tempo, ele vai explorar o ambiente. Ele vai para outros grupos sociais, como a escola, né, cursos. Ele vai se socializar com outras pessoas, com os coleguinhas da rua, os coleguinhas né, das artes marciais, daqui a dia está aí no karatê, enfim. Então ele vai criando o seu próprio grupo, é natural que ele crie asas e vá voar, né? É claro que sabendo que sempre terá um porto seguro, aqueles que estarão sempre aqui dizendo, nós estamos com você. E isso é tão bom, saudável, né? É bem saudável. Mas uma pessoa adulta é extremamente natural que ela ame, se apaixone, se relacione, mas entenda que o outro é o outro e você é você. Agora me diga uma coisa. Você já se pegou com medo de perder alguém e por isso você aceitou certas situações que te machucaram? Já se sentiu que a sua vida só tem sentido quando o outro está por perto? A dependência emocional é isso. Quando o outro se torna o centro e você desaparece. Na psicanálise, entendemos que isso não é fraqueza, é repetição. Muitas vezes uma repetição inconsciente de algo que faltou lá atrás, no início da nossa história. Como eu falei aqui, né, no exemplo de Joãozinho, por exemplo. Sabe, querido, o quanto a sua entrega para o outro é realmente amor ou é medo de ficar só? Fala para mim, o quanto da sua entrega para o outro é realmente amor ou é o medo de ficar sozinho? Me diz aí. O inconsciente é a raiz da dependência. Como vocês sabem, eu sou, né, estudante da psicanálise. Eu amo a psicanálise. E a psicanálise, o objeto de estudo é o inconsciente do ser humano. Né? Porque ali naquela caixinha preta, caixinha secreta, existem os nossos medos, as nossas alegrias, os nossos desafios, o nosso desejo. Aquilo que nos move, aquilo que está lá imerso nas profundidades, que a gente não vê, mas que se apresenta de várias formas. A psicanálise nos ensina que o que sentimos hoje tem raízes profundas. Sei lá, talvez quando você era criança, você não se sentiu escutado, não se sentiu respeitado, não se sentiu acolhido. E aprendeu a buscar no outro esse colo que não veio. Então, amar passou, sei lá, a ser sobrevivência. E você passou a ser mais um caminho. Existe um caminho. A cura começa quando você se escuta de verdade. Quando você começa a se perguntar, peraí, o que é que eu quero? O que é que eu sinto? Por que eu estou repetindo essas questões? Será que eu estou buscando um abraço em um local que eu nunca vou encontrar? Em alguém que eu não vou conseguir encontrar? Sabe? Fecha os olhos um pouquinho. Fecha os olhos um pouquinho. Vamos fazer um exercício assim, guiado. Fecha os seus olhos um pouquinho. Vamos lá? Respira pelo nariz, expira pela boca. Feche os seus olhos um pouco. Feche os olhos. Vamos refletir um pouco na sua história. Se puder, você respire fundo assim, ó. Respira pelo nariz, expira pela boca.
e pergunte a si mesmo: o que eu tenho deixado de lado com medo de perder essa pessoa? A resposta não precisa vir agora, mas faz uma coisa para mim. Guarda essa pergunta com carinho. É com ela que muita coisa vai mudar. Hoje eu vou trazer uma história real, adaptada, é claro, para preservar a identidade de uma pessoa que viveu marcada pela dependência, tá certo? Essa dependência emocional e que conseguiu ressignificar a sua vida. Maria, 34 anos, viveu um relacionamento de 7 anos, onde ela anulava os seus desejos. Tinha medo de ser deixada, chorava muito, dizia que Ciclaninho era o grande amor da vida dela, ela anulava os seus desejos e ela dizia: eu não consigo viver sem ele. Quando ela chegou na análise, ela dizia que não sabia mais quem era e que ela não conseguia dizer não, ela sempre dizia sim, porque ela tinha medo que Ciclaninho a deixasse. Ela dizia: eu não sei viver sem ele, a minha vida não existe, ele é o meu respirar. Eu preciso dele, amor é isso, né, Val? Eu preciso fazer por ele, afinal de contas, eu tenho que fazer por ele, eu amo. Ela que não sabia, né, Maria que não sabia mais quem era, aprendeu a dizer não, aprendeu a se colocar e pela primeira vez sentiu amor próprio e não como forma de egoísmo, mas como base para viver melhor com o outro, entendendo que eu só posso dar ao outro aquilo que eu tenho. Uma vez me falaram assim: Val, mas espera aí, né? A Bíblia, né, diz que eu tenho que amar o meu próximo como eu amo a mim mesma. Então, em primeiro lugar, eu tenho que amar o meu próximo. Disse: é interessante, né, esse texto da Bíblia. Essa pessoa era muito religiosa. E eu disse: é interessante, mas o contexto que você está trazendo da Bíblia, até mesmo nesse texto que você me traz, diz que você tem que amar o seu próximo. Eu disse: assim como você ama quem? Eu não posso amar uma outra pessoa mais do que eu me amo. Como eu citei o exemplo, né, de Joãozinho e tal, quando era pequenininho, ele dependia de mim emocionalmente, não somente de mim, né? Depende, né, de mim, da mãe, do pai, da minha mãe, das pessoas que estão em torno dele. Ele precisa de alguém que o alimente, alguém que o troque, ou alguém que faça a sua higienização, pois ele não sabe fazer sozinho. Mas vai chegar um tempo que eu vou precisar ficar fazendo a higiene de Joãozinho? Eu vou precisar colocar comidinha na boquinha do Joãozinho? Claro que não. Ele vai aprender com as mãozinhas dele. Ele vai aprender, né? A gente vai indicando isso, a gente vai ajudando ele no crescimento. Até um momento que ele vai crescer. Ele vai se alimentar, ele vai fazer a sua própria higiene pessoal, ele vai se relacionar com outras pessoas. Ele vai ouvir muitos nãos da vida, mas ele também vai ouvir muitos sims. E isso o vai ajudar a crescer, a se tornar, sabe, a fortalecer, a criar uma personalidade, vai formar o seu caráter, sabe? E a gente precisa disso. Que entender, sabe? Nós precisamos olhar para nós mesmos, sabe? Um convite à nossa escuta interna. Se eu passo a amar uma outra pessoa mais do que eu me amo, eu não estou obedecendo a lei, né, legal da vida. Eu estou cuidando do outro e me deixando de lado. E às vezes não entendo porque eu ando tão cansada, tão estressada, tão angustiada, sem sentido para a minha história. Porque a minha história depende do outro. E nós somos seres de relação. E eu não digo que, eu vou ser egoísta, então agora eu só vou cuidar de mim, os outros que se F. Não, não é isso, tá? É você primeiro cuidar de você, amar você, para que através de você, né, após esse conhecimento, esse autoconhecimento, esse amor próprio, você pegue esse amor que você tem por você e distribua pelas pessoas ao seu redor. Talvez agora você esteja, sei lá, sentindo algo, uma inquietação, um incômodo ou talvez uma vontade de se cuidar mais, como a Maria, no exemplo citado anteriormente. Essa vontade é o início, o desejo é o motor da transformação. E a psicanálise é um local seguro de escuta, onde você pode se escutar,
falando daquilo que te traz angústia, dos teus desejos, das questões mais caras internas dentro de você. Sabe, sei lá, sem precisar ser forte o tempo todo, sem precisar agradar, sem medo de dizer quem é, sabe? Ontem no grupo terapêutico a gente falou algo interessante, né? Tinha uma moça, ela é fisioterapeuta, uma pessoa incrível, assim, ela era atleta esportiva, né? Já era bem, hoje ela é fisioterapeuta esportiva, mas ela era atleta da modalidade, acho que era corrida, a gente está se conhecendo agora, mas ela contou um pouco da sua história. E ela disse, eu tenho que ser forte, eu tenho sempre que transpor os limites, eu não posso perder. Perder é para fracos, eu não posso desistir, medo é para fraco. E começar a falar assim, e na fala eu percebi um cansaço nela, sabe, algo que ela estava repetindo, e aí no momento eu dei um corte, eu disse, quem disse para você que você precisa ser forte? Ela parou assim, e o meu pai me disse que eu não podia ser fraca, que eu ia ser destruída como a minha mãe, que fraco perde, os vencedores são os fortes, que eu não posso desistir. E ela começou a falar. É claro que talvez, quem sabe, eu não estou aqui para julgar esse pai, né? Mas talvez esse pai quisesse forjar algo nela, mostrar, né? E fazer uma pessoa que tivesse mais resiliência na vida, não sei. Mas aquilo fez algo terrível para ela. Porque ela recebeu aquilo como eu não posso chorar, eu não posso parar, eu não posso desistir, eu tenho que continuar. E tudo bem, né? Mas é entender também que nós temos os nossos limites e que choro não é sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, né? E tudo bem, se você estiver fraco. Beleza. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, como diz a música, né? Reconhece a queda e não desanima, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Às vezes a gente tem que, sabe, nas quedinhas, reconhecer, pronto, realmente cair mesmo, né? Aconteceu e tudo bem, vamos embora. Reconheça. Vamos começar ou vamos recomeçar. E a gente foi trabalhando algumas coisas e ela olhou e ela disse, eu nunca tinha visto com essa perspectiva, meu Deus. Por isso que é tão cansativo para mim. Por isso que eu não consigo dormir, Val. Por isso que eu tenho que tomar várias medicações para tentar dormir. E no outro dia acordar e fazer e trerei, e foi falando coisas. E ela foi se ouvindo falando isso, sabe? É esse espaço que eu falo sobre a psicanálise, esse espaço de escuta, não de alguém que tem que dizer o que você tem que fazer. Porque às vezes as pessoas procuram um psicólogo e dizem assim, sim, o que a senhora disse para mim, doutora? O que é que eu devo fazer? A senhora acha que eu devo fazer o que com isso? Não sei, que tem que saber você. Porque às vezes a gente é tão guiado a vida toda. Sempre teve alguém para nos dizer o que nós devemos ou não devemos fazer. Sempre tem alguém que nos diz o que devemos ser, o que não devemos ser. Sabe, pais, por exemplo, né? Eu quando era início de adolescência, meu pai dizia assim, ele queria porque queria que eu fosse policial militar, né? E eu dizia, não, mas não é o meu sonho. Eu nunca desejei ser policial militar. Respeito, acho uma profissão incrível. Mas não é pra mim, sabe? Eu sempre gostei muito de falar, né? De conversar. Eu sabia porque sabia que eu tinha algo para entregar à humanidade. E eu gostava de conversar com as pessoas, de ouvir as histórias delas, de chorar junto com elas, de me alegrar junto com elas. Eu tinha muito isso, sabe? De abraçar, de acolher, de tentar entender certos comportamentos, dizer, poxa, por que fulano age dessa forma? O que está ali por detrás, sabe? Eu não me via nesse enquadro militar. Respeito aqueles que amam e têm sonhos, mas para mim nunca foi. E eu cresci ouvindo isso. Não, mas você vai, quando eu fiz 18 anos, eu me lembro que o meu pai veio com um documento, né, de inscrição, todo feliz. Eu disse, que é isso? Ele disse, trouxe para você e tal. Para quê? Para você se inscrever. Vai ter o concurso da Polícia Militar, um trabalho, né, tal, concursado. Mas eu quero isso para mim. E ele me lembro do olhar dele, sabe? Ele ficou muito frustrado, cara. Ele olhou para mim e disse, como assim você não quer? E ele se sentiu tão ofendido. E eu disse, mas você me perguntou se eu queria? Ele, mas é o meu sonho, eu sempre tive um sonho de um filho ser policial. Eu disse, mas meu amor, o sonho é seu, não é meu. Será que é justo que eu viva o seu sonho? Você já parou e já me perguntou qual era o meu sonho? E ele olhou para mim, não me interessa.
é um trabalho, um trabalho que você vai ser concursada, trabalho público. Eu disse, mas eu nunca quis ser funcionária pública. Eu sempre quis ser autônoma com os meus horários, sabe? De ter as minhas regras, de dizer o horário que eu quero, sabe? Ter os meus horários para as minhas questões. Não é o meu sonho, sabe? E ele ficou muito frustrado com aquilo, e ele não aceitava, ele não entendia, ele ficou zangado, ele começou a bater o pé que nem um menino birrento, cortou certas coisas de mim, de mim. Meu irmão, ele fazia isso e aquilo, mas para mim ele dizia, não, você não vai fazer. Mas tudo bem, beleza, mas eu não quero. E que bom que eu tomei uma decisão dessa, né? E porque tem muitas outras pessoas aí, eu conheço vários profissionais que são extremamente frustrados com a profissão. Eu me lembro de uma vez um relato do Alceu Valença, né, um cantor maravilhoso, que eu amo demais, um dos maiores cantores do mundo, né, que é aqui de Pernambuco. E o Alceu, ele disse que ele, filho de fazendeiro, né, década de 40, 50, sei lá, e naquela época extremamente a importância de um pai que tinha fazenda, mandar seu filho estudar em uma capital. Então o pai dele disse, não, você vai estudar no Rio de Janeiro e você vai ser um advogado. Ele, mas eu não gosto de direito. Ele, não, uma família, todos nós somos advogados, somos famílias de advogados. E naquela época, né, medicina e direito era o ápice, assim, né? Então, fazendeiro, a família é extremamente rica, o pai não aceitava um músico. Músico na nossa família, jamais, nunca na galáxia, né? E aí o senhor disse, tudo bem, né? O senhor quer que eu seja um advogado? Vou para o Rio de Janeiro. E ele foi para o Rio, estudou direito, né, e tal, se formou. E quando ele se formou, ele trouxe o canudo para o pai e disse, aqui, pai, o que é isso? Ele aqui, para empendura aqui. O senhor não disse que queria o diploma para empendurar? Pronto, aqui está o diploma. Agora sou um advogado. Agora fica com o diploma, que agora eu vou viver a minha vida. O seu sonho não era ter um filho advogado? Pronto, sou advogado. Agora me deixe viver o meu sonho. E eu me lembro que eu vi isso muito nova. Acho que foram assim, foram uma das assim, coisas que me fizeram tomar uma decisão dessa. Sabe? Por isso que a gente precisa estar nesses espaços de conhecimento. Principalmente que nos levem a ter um autoconhecimento, né? Aquilo sobre nós, existem coisas sobre nós que a gente não conhece até viver, né? E eu olhei aquilo e disse, poxa, é isso, eu não quero ser, né, dessa profissão. Respeito, tem pessoas que amam, que querem ser. E aí, depois de um tempo, eu conversando com meu pai, disse, por que você não foi policial militar? Ele, porque eu tive que fazer outras coisas da vida e tal, mas era o meu sonho. Eu disse, mas por que você não viveu seu sonho? Oportunidades você teve. Seu pai te deu oportunidades de estudo, você não quis. Ele ficou quieto, ele... mas eu queria que você fosse. Eu disse, mas você, o sonho é seu, coisa rica. Não era meu. Eu seria extremamente uma profissional frustrada se eu ouvisse e obedecesse o que você queria para minha vida. E muitas pessoas, queridos, sabe, você acaba querendo agradar a outra pessoa. Você muitas vezes acaba não sendo quem você é, sabe? E graças a Deus que eu tive a oportunidade de ouvir o Alceu Valença, né? E fui para outros espaços. Eu sempre gostei muito de leitura, de espaços acadêmicos, de brigas estudantis. Sempre fui uma revolucionária, gremista, né? Assim, grêmios das escolas. Sempre gostei muito de direitos, garantir direitos das pessoas, o meu direito quanto cidadã. Então, era mais visionária para essa área. Lembre-se, queridos, o amor saudável começa quando você começa a amar a você mesmo. A liberdade de ser não nasce do outro. Pois é, nasce pensando nisto, estamos encerrando o nosso primeiro bloco. Espero que você tenha refletido, pensado um pouco sobre todas essas questões que trouxemos, tá bom? Porque para mim é extremamente importante o seu pensamento, como você se sente, sabe? Então, fique bem. Voltamos daqui a pouquinho no nosso segundo bloco. Mas espera aí, tá? Bebe uma água, reflete um pouquinho sobre tudo que falamos. O meu número é, né? 719-8860-6425. 719-8860-6425. Instagram,
@psicóloga Valdeci Oliveira. A Web Rádio Sertão 09 é a pioneira em Tremedal em ter uma programação eclética e diversificada para atender a todos os públicos, informando, entretendo e evangelizando, pois na Web Rádio Sertão 09, a prioridade absoluta é o ouvinte. Seja sempre solidário, evite escandalizar o próximo. Tenha sempre atitudes justas e honestas, pois nisso consiste as boas virtudes humanas. Sertão 09, a web rádio que comunica o bem. Não desperdice o que o planeta te dá. Vamos trabalhar juntos para evitar desperdício alimentar e de água, para manter o planeta verde e saudável. Evite comprar comida em excesso e use-a antes de vencer. Recicle e composte material orgânico. Tome banhos curtos e evite deixar a água correndo enquanto se escova os dentes. Sertão 09 da Salininha de Tremedal. Faça a sua parte na preservação do planeta. Olá, amores, tudo bem? Estamos de volta aqui no nosso segundo bloco. Eu, a psicóloga Valdeci Oliveira, com a grande alegria em receber você neste dia, tá certo? E aí, me conte, como é que você está? Como vai você? E aí? Eu preciso saber da sua vida. Me conte. Fale como tem sido esse bloco, esses blocos, né? Do Papo Psi. Me fale como tem sido a sua reflexão. Tem sido bom? Fala aí pra mim. Manda aí um recadinho, né? Aqui pra nós da Web Rádio Sertão 09. Nós estamos sempre implicados aqui, né? Com programas maravilhosos. Aqui tem um Papo Psi, mas também nós temos outras programações aí com o nosso querido evangelista, que está sempre implicado em trazer o melhor para você. O Espaço PCD, todos os sábados, às 10 horas, traz, assim, convidados incríveis, com histórias maravilhosas, histórias poderosas, para você ficar bem antenado aí na história da pessoa com deficiência, entendendo que a deficiência não nos limita, pelo contrário, né? Pelo contrário, estamos aqui a cada dia avançando, crescendo, poderosos, tá certo? Me fale, como foi para você? Nós falamos um pouco sobre dependência emocional e como a psicanálise entende isso. Falei um pouco sobre o Joãozinho, meu pucuchuco, meu bebezito de 10 meses, meu sobrinho lindo, que todos vocês já conhecem, né? Quem me acompanha desde janeiro de 2025 sabe que Joãozinho é um sucesso da Bahia, né? É a sensação do momento. Às vezes eu estou aqui gravando o programa com vocês, aí de repente ele bate na porta, ele chora, ele faz o sucesso. Não sei o que esse menino puxou. Deve ter sido o pai e a mãe, né não? Mas ele fecha onde ele chega. E para mim é uma grande alegria ter você aqui com a gente, viu? Quero agradecer também às rádios parceiras que aí compartilham, né, a nossa programação aqui da Web Rádio Sertão 09. Muito obrigada a cada colaborador que junto conosco tem crescido aí e compartilhando conhecimento, tem crescido, né, junto com a gente. Muito obrigada, meus amores. Quero agradecer a você também que está aqui no nosso canal do YouTube, seja lá qual for o momento. Obrigada pela sua presença. Você é uma belíssima companhia. Amo estar com você, tá bom? Obrigada por compartilhar também o nosso programa. E para você que está aqui nesse sábado, não é? Ao vivo e a cores, 23 de agosto de 2025. Obrigada. Você está sempre aqui com a gente, né? Que fiel. Que coisa maravilhosa. Você é lindo, linda, eu te amo. Muito obrigada. Quero agradecer também pelas mensagens, né, no WhatsApp, no Instagram. Queridos seguidores, né, pessoas aqui que também nos seguem aí no Instagram, @psicóloga Valdeci Oliveira. Pessoas sempre que trazem feedback para você, que também sempre pede temas. Obrigada, né? Uma pessoa me falou em especial sobre o programa sobre saúde mental, né? Sobre entender um pouco mais sobre esquizofrenia, sobre a bipolaridade, né? Sobre o transtorno afetivo bipolar. Entendeu que não tem nada a ver com a música do Tairone. Amando o Tairone, coraçãozinho pra ele, mas é algo do senso comum, não é? E nós precisamos ter um conhecimento teórico, científico do que se trata. Afinal de contas, nós não estamos tratando de um DSM, nós não estamos tratando de um diagnóstico, nós estamos tratando de pessoas.
que precisam ser respeitadas como tais, né? Então, eu fico muito feliz que esse programa tem contribuído com o seu conhecimento, para você poder se ajudar e ajudar outras pessoas. Eu fico muito feliz, viu? Obrigada, gente, de coração. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Tudo isso só é possível por causa de você, meu amor. Olhe para você. Eu te convido de uma forma interna a olhar para você. Ser dependente do outro, quando criança é uma coisa, mas quando adulto, precisamos refletir. O que é que o outro tem, né, que me chama tanta atenção? Por que eu deixo de viver a minha vida para viver a vida dele ou dela, né? Por que eu deixo de fazer isso por mim? Porque às vezes eu me machuco, eu sofro, mas eu me calo. Eu não consigo dizer não para ele. Eu não consigo dizer não para ela. Porque ele sempre está certo e eu sempre estou errada. Nós somos seres de relação, né? Nós fomos constituídos, humanamente falando, para viver em relação, interação um com o outro, né? É muito bom amar, é muito bom acolher pessoas e sermos acolhidos. É difícil quando você só ama, quando só você cuida, quando só você, nossa, isso é cansativo. E existem pessoas que também têm alguns dodóis, né? Hoje tá aí o termo narcisista, né? As pessoas já pulando. Eu atendo pessoas, né? Que chegam assim pra mim pelo WhatsApp a primeira vez ou pelo direct. Ah, doutora, tudo bem? É porque eu tenho, meu marido é narcisista, a minha esposa é narcisista, a minha mãe é narcisista. Sério? Que legal. Agora me conta, o que é um narcisista, né? Você pode me explicar o que é? Aí me olha com aquele olhar, tipo, você não sabe o que é um narcisista? E é psicóloga? Tem tantas outras formações e não sabe o que é, tá perguntando a mim, né? E tem gente que vai e pergunta, né? A senhora não sabe o que é, não? Não foi a senhora que estudou, doutora? Eu dou risada, ela disse assim, eu sei o conceito, né? Agora eu quero entender pra você o que é. E aí, quando a gente olha, às vezes sim, pode sim ter um traço narcísico, mas para nós da psicanálise, narcisismo é outra coisa, né? Existe, claro, diagnóstico psiquiátrico a respeito, e nós respeitamos e trabalhamos isso, mas a gente primeiro quer entender a história, o que é que está por detrás, o que é esse ser narcisista, e se ele é ou ela é uma narcisista ou um narcisista, por que você se permite estar com essa pessoa? O que é que te liga a ele ou a ela? E aí, N perguntinhas, né? Que precisamos parar, refletir, conversar, pensar juntos e vamos caminhando. Talvez agora você esteja sentindo algo, uma inquietação, um incômodo ou talvez uma vontade de se cuidar mais. E que bom por isso. Essa vontade é o início. O desejo é o motor da transformação. E a psicanálise é um espaço onde você pode se escutar profundamente, sem precisar ser forte o tempo todo, sem precisar agradar, sem medo de ser quem é, como eu falei, né? Do grupo terapêutico, que a gente ontem falou um pouco sobre algumas questões de vínculos, de acolhimento, e foi muito bom, e essa paciente trouxe essa questão. E foi bom a gente conversar sobre isso, porque ela pôde perceber coisas nela que precisavam ser trabalhadas, e todos nós precisamos, viu, queridos? Cá entre nós, não é coisa de louco, sabe? Você não tá pirando com a pensão, você só tá pensando em você. Lembre-se, meu amor, o amor saudável só começa quando você aprende a amar a si mesmo. A liberdade de ser não nasce do outro, nasce de você. Por que então colocar o outro na direção da sua vida? Por que o outro que tem que ditar ordens? Por que o outro tem que dizer o que você tem que fazer? Por que o outro tem que falar como você deve agir ou não? Por que o outro tem que sempre ter a última palavra? Será que isso não está se repetindo? Será que não houve alguém lá atrás, na sua tenra infância, que sempre dizia o que você deveria fazer, e se você não fizesse, você era rejeitado, era abandonado, maltratado, excluído? E você às vezes se cala para que o outro sempre tenha razão, só para não te abandonar, não ficar sozinho ou sozinha? Mas me diga uma coisa, será que mesmo com essa pessoa ao seu lado, você não se sente só? Quantas vezes nós estamos acompanhados por tantas pessoas, né? E dentro de nós nos sentimos tão sós.
A pior solidão não está sem pessoas ao redor, sem estar com essa pessoa que você diz amar. A pior solidão é estar mesmo com essas pessoas. Pai, mãe, irmãos, padrinhos, líderes espirituais, marido, esposa, noivo, noiva, namorado, namorada, mas dentro de você. Como é que tá isso? Se você se reconheceu em algo que eu falei aqui, saiba que você não está só e que existem caminhos possíveis para sair desse lugar de dor. A psicoterapia é um desses caminhos, é uma jornada de dentro para fora, um espaço extremamente seguro, acolhedor e transformador. Eu, Valdeci Oliveira, estou aqui para te acompanhar nesse processo, caso você sinta esse chamado. Mas se hoje você não consiga dar esse passo, tudo bem. O importante é você não esquecer de você mesma. Eu acho interessante quando nós começamos a cuidar de nós. Cuidar de você não de uma forma egoísta. A gente tem vivido em um mundo que, em sua maioria, as pessoas são extremamente egoístas, só pensam em si mesmas, né? Eu estava no outro dia na faculdade, eu fui fazer um curso, e aí a professora, nós estávamos na sala de aula e tal, e de repente a professora foi chamada aos berros, assim, né? O segurança chamou a professora, e a nossa instituição estava próxima a um viaduto, né? Tinha um viaduto muito próximo e tal, que interligava outras ruas aqui de Salvador. E aí chamaram a professora saiu correndo e a gente vai atrás, né? Para entender o que era, nem ela, coitada, estava entendendo. E quando chega, tinha uma pessoa tentando se jogar, né? Nesse viaduto. E aí a professora toda, né, com técnicas, foi se aproximando desse rapaz e foi conversando com ele, tentando tirar a atenção do ambiente, tal, toda uma técnica por de trás para tentar retirar aquele rapaz dali, coisa que os bombeiros que tinham chegado, infelizmente, naquele momento não estavam conseguindo. E eles estavam em um local muito perigoso. E ao invés, querido, de pessoas ali estarem, sei lá, rezando, orando, tentando, sabe, esboçar alguma forma de, né, de acolhimento para que a pessoa se sentir acolhida e tal. Tinha pessoas com celulares, né, celular na sua mão, dizendo, isso é palhaçada, se joga logo, e gravando. Que é nada, né? E que não sei o quê, começaram a falar assim, gente, várias pessoas nos carros, motos, e ao redor também, pessoas, né, pedestres ali, gravando, dizendo, se joga logo, acaba com isso, tá, só que tá engarrafando tudo. E eu fiquei, meu Deus, onde é que nós estamos, né? Cadê o cuidado pelo outro? Cadê o amor ao próximo? E a gente, infelizmente, vive cada dia de uma sociedade extremamente enlouquecida, onde as pessoas postam no Instagram, né, enfim, nas suas redes sociais, com a família, comendo, bebendo, felizes, mas por detrás das câmeras estão adoecidos. Casais que não sentam mais para conversar. Filhos que muitas vezes não são mais acolhidos pelos seus pais. Tanta loucura a gente tem visto aí nas redes sociais, as postagens lindas, mas por detrás. Uma vez, um professor na faculdade, eu ainda estava na graduação de psicologia, o professor contou uma história de uma moça, essa moça é famosa aqui em Salvador, né? Ela é uma cantora, e ele disse que a atendeu, e ela extremamente, eu, assim, fiquei impressionada, né? Porque, assim, a pessoa, a gente olha, assim, uma pessoa cantora, tão, assim, que mostra tanta exuberância, sucesso, beleza, família, mas ele contava aqui por detrás, né? Lá no divã, só ela e ele. E ela permitiu, né, contar esses relatos, assim, para questões, enfim. Ela se sentia só. E ela dizia, eu sou feliz nas câmeras, no microfone. Mas eu sou totalmente destruída. Mostrou a quantidade de medicamentos que tomava. E se sentia tão só, com cortes por todos os lados, sabe? Então a gente olha, que nível de sofrimento, né? Ela precisava ser acolhida, buscar o que estava fazendo sentido, o que tinha sentido para ela. E quantas pessoas não estão assim, né, queridos? Talvez eu esteja falando com alguém que está se sentindo assim nesse momento, que não vê mais o sentido da vida, que não se sente mais importante,
sente que a vida não tem mais valor. Tipo, ninguém me ama, sabe? Ninguém gosta de mim, não sei para que eu nasci. Não tem sentido mais para minha vida. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nesse momento e que talvez esteja vivendo alguns desses momentos que nós falamos aqui nesse programa de hoje. Se você tem vida, tem jeito. A sua vida é extremamente importante. Pode não ser para outra pessoa. Talvez não seja para o seu marido, para sua esposa, para os seus pais, para aqueles que cuidaram, né? Foram seus cuidadores. Mas a sua vida, em primeiro lugar, tem que ser importante para você. Você tem que ser a pessoa mais importante da sua vida. Você tem que ser a pessoa que mais se valorize. Você tem que se perceber a pessoa mais importante. Afinal de contas, a sua vida é única. Você tem valor. Você pode dizer para mim, Val, mas você não sabe o que eu vivi. Um abuso, um trauma, uma dor, uma angústia, os maus tratos. Vontade de não mais estar aqui, porque para mim nada dá certo. Talvez você olhe para mim nesse momento e diga, Val, para mim dá tudo errado. Parece que as outras pessoas conseguem, são felizes, mas eu não consigo me desvencilhar desse lugar, desse momento. São anos e parece que eu estou rodando em um círculo. Não saio do lugar. Quem sabe hoje não é o momento de você pensar em você. Mas se você não consegue sozinho, busca um atendimento com um profissional de psicologia. A gente tem vários profissionais incríveis. Se vincule a um profissional. Busca um atendimento psicológico. Ninguém pode vencer sozinho. Se você precisa de ajuda, tem jeito. Manda uma mensagem para mim, 71988606425. E a gente agenda um atendimento. A gente pode conversar sobre isso. Mas eu posso te indicar também outros colegas, sabe? Só não fique levando tudo isso para você. Você é importante. Seja você o protagonista da sua história. Obrigada por me deixar entrar um pouquinho na sua história de vida hoje. Cuidar da saúde emocional é um ato de coragem, um ato de amor próprio. Nós vamos voltar em breve com mais reflexões e sempre com acolhimento e verdade. Com carinho, psicóloga Valdeci Oliveira. Eu espero que esse programa de hoje tenha tocado em você. Espero que você olhe para você com um olhar diferente. Eu não estou dizendo para você deixar ou não deixar quem está com você. Eu não estou dizendo que você não deve amar. Só que antes de amar o outro, ame você. E se você está amando a outra pessoa de uma forma que você não consegue viver sem, sabe aquelas frases, eu não consigo viver sem fulano, eu não consigo viver sem ciclaninho. Será que ciclaninho é mais importante do que você? Quando eu comecei o programa, eu falei sobre dependência emocional e o resgate de si. Será que você precisa ser resgatado ou resgatada neste momento? Como é que está a sua vida? A psicanálise nos traz essa luz, sabe? Como é que a gente pode resgatar a nossa liberdade interna de ser quem nós somos? Esse é um espaço, sabe, queridos? Eu fico feliz que o Papo Psi é um espaço para você se ouvir sem julgamentos, sem pressa, leve, sabe? Entendendo o que é a dependência. Sabe, esse medo de perder alguém e por isso aceitar situações que te machucam. Entender que a sua vida só tem sentido se essa pessoa permanecer com você. Ou sei lá, minha vida só tem sentido se o outro está por perto. A dependência emocional é isso. Quando o outro se torna o centro e eu desapareço. A psicanálise nos diz que isso não é fraqueza, é repetição. E muitas vezes a repetição inconsciente de algo que faltou lá atrás. O que será que faltou lá atrás? Sei lá, no início da minha e da sua história. O quanto da sua entrega para o outro é realmente amor? Ou é o medo de ficar só?
A psicanálise nos ensina, querido, que o que sentimos hoje tem raízes extremamente profundas. E talvez ainda criança você não tenha se sentido escutado, acolhido, amado, respeitado, visto. E aprendeu a buscar no outro esse colo que não veio. E passou a ver nessa outra pessoa, sei lá, eu preciso amar, eu amo fulano. E isso hoje é como se a sua sobrevivência. E você parou de olhar para você. Há um caminho, queridos. A cura começa quando você se escuta de verdade. Quando começa a se perguntar, o que eu quero, o que eu sinto. Então, nesse dia de hoje, faça essa reflexão. Pense sobre você. O que eu quero para hoje? O que eu quero para minha vida? O que é que eu estou sentindo por essa pessoa? Mas o mais importante, o que é que eu sinto por mim mesmo? O que é que eu sinto por mim mesma? Semana que vem estamos de volta, tá bom? Eu espero que você tenha sido tocada por esse programa de hoje. E que você reflita sobre você, porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Beijos, até semana que vem. Amo você em sua casa. Seja feliz. Beijoca. A Web Rádio Sertão 09 apresentou Papo PC com Valdeci Oliveira. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Está entrando no ar o programa Papo PC com a psicóloga Valdeci Oliveira. Um bate-papo aberto sobre saúde. Papo PC.